que o Putin avançará Isso. sobre a Europa. Então, por quê? Aí a gente tem que trazer geopolítica pura. Aí o Trump vira e fala assim, a Polônia tá fazendo, mais ou menos isso, não fala exatamente isso, a Polônia tá fazendo a lição de casa, tá gastando bastante em defesa, nós não vamos abandonar a Polônia de jeito nenhum. Então ele sinaliza que, assim, o argumento dele tem sido, a Europa não quer gastar. A Europa não quer, tá contando com a gente pra cuidar deles. Isso, a Europa não quer fazer a parte dela, então eu vou abandonar ela. Continuando a entrevista lá no Flow com o professor Rock, vamos nessa. As pessoas não entendem. Só a França e o Reino Unido têm bomba atômica. E o país que tem mais bombas atômicas no mundo é a Rússia, depois os Estados Unidos. Todos os países do mundo têm por volta de centenas, a não ser a Rússia e os Estados Unidos que têm milhares. 5 mil, 4 mil, por aí. Já chegaram a ter 30 e tantos mil. E depois eles foram diminuindo. Como funciona a lógica nuclear? Aí todo mundo, não, 50 bombas já acabou com o planeta, 10 bombas já acabou com o planeta. Já acabou. Mas não é isso. A lógica nuclear, a dissuasão nuclear, ela é baseada num raciocínio matemático. Você tem 2 bombas. Quantas bombas eu tenho que ter para vencer um confronto com você? Independente do confronto ser efetivado. Quantas, mano, volta? Quantas, mano? Bacana e tu, cara. Meia mais de 2, metade de uma já faz a diferença. Então já é... Mais de 2. Mano, volta, parabéns, hein, mano, volta. Ganhou um café, mano, volta. Estagiário, vai servir um café pra ele. Faz a tua função aí, estagiário. Vamos lá, continue. Pega um pra mim também, por gentileza. Vai. Confronto ser efetivado. Eu vou lá e construo 3. E aí, quando você vê que eu tenho 3, o que você faz? Você fala, eu perderia esta guerra. Então você vai lá e constrói 4. Quando você constrói 4, eu falo, eu preciso ter 6. E assim que o arsenal cresce. Por que isso? Imagina que eu vou fazer um ataque preventivo, surpresa. E eu sei que você só tem 10. Quais são os meus alvos iniciais? As suas bombas. As suas 10. Agora, se você tem milhares de bombas, desculpa, eu não consigo saber onde estão todas. Eu não consigo mandar o James Bond nas suas milhares de bombas. Eu não consigo achar todas e destruir todas imediatamente antes de começar o conflito. Então, existe uma lógica militar onde a Europa, com a França e com a Inglaterra, ter centenas de bombas, não é suficiente para conter uma Rússia com milhares de bombas. A não ser que os Estados Unidos tragam o seu guarda-chuva nuclear para proteger a Europa, como sempre fez, aliás. E aí tem outro problema. A capacidade de second strike, que é a capacidade que criou o MAD, que é a destruição mútua assegurada, que é o Mutual Assured Destruction, é o seguinte, eu tenho que conseguir lançar um contra-ataque para você, mesmo depois de você me destruir por completo com um ataque surpresa. E o jeito de fazer isso durante a Guerra Fria era você ter avião voando 24 horas por dia, você ter submarino nuclear ou você ter bombas escondidas embaixo da terra em silos. Hoje, os submarinos nucleares são as formas mais fortes disso. Só que adianta você ter um submarino nuclear se você não tem um mecanismo de alerta que foi lançado, uma bomba imediatamente no minuto que ela foi lançada. Porque se ela te atingir antes e te matar antes, você não consegue nem dar o comando para o outro retaliar. E o outro não funciona sozinho se ele não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Os europeus, a França e a Inglaterra não tem essa estrutura neste nível, com todos os satélites, com todos os sistemas de alerta, com todos os computadores, com todos os radares, com todos os mísseis colocados em prontidão para dar conta do que a Rússia tem. Então não é uma questão, 50 bombas francesas acabariam com o mundo, então a Rússia não vai entrar em guerra. Não é isso. Não é isso que está em jogo. Se os Estados Unidos se retira da Europa, e essa é a sinalização que o Trump tem dado, a Europa não tem força, em última instância, para peitar um blefe do Putin de uso de arma nuclear. Que ele já fez ao longo desses 3 anos várias vezes. E aí tu acha que ele tentaria mais expansões, cara? Tenho certeza. Isso é muito assustador. Porque assim... Bom, o Rock responde de pronto, tenho certeza. Mas a questão também né? E se não for só um blefe, né? Se o Putin só apenas não blefar, se a França acha que tem essa capacidade e o Putin vai lá e mostra para ele que ele não pode fazer, destrói as bombas da França ou então joga uma bomba tática na França. Quem vai lá comprar o bagulho da França? Estados Unidos? Vai lá e vai proteger? Se ele já se retirou e falou, é com vocês. Aí o francês, não, mas vamos resolver aqui. Né? Qual é o cenário que está se desenhando?
antes da eleição do Trump, o cenário que se desenhava era o quê? Estamos próximo da Terceira Guerra Mundial. Com essa postura, com a eleição do Trump e essa postura do Trump de buscar acordo com Putin, cessar o conflito na Europa, falar grosso com Hamas e Hezbollah, frear o Irã, automaticamente vai frear Hamas e Hezbollah também. A Terceira Guerra Mundial está chegando aonde? Mudou todo o cenário com a postura de um homem, de uma liderança da principal nação, do mais poderoso, né, exército do mundo, com maior condições. Mas que vai ter problema se entrar num desgaste com a Rússia. Esse movimento deixa o mundo somente na tensão China. Estados Unidos, China. Aí a gente volta para tempos antes de 2014. Crescimento da China, que a China é uma potência, está preparando militarmente. Mas tu não tem tu não tem esse cenário de hoje onde, porra, como é que os Estados Unidos vai fazer esforço e dividir entre problema Ucrânia, problema Israel, problema Taiwan, problema sei lá qual outro que vai surgir, América do Sul. Aí o negócio vai ficando complexo demais, né? E a história dos aliados, de que os Estados Unidos, ele tá dando sinais claros para a Europa, saiam dessa. Agora, se vocês querem, ok, então vocês vão sozinhos, né? E aí o Igor provoca o Rock e fala, então tu acha que com isso o Putin vai estar em desequilíbrio total de força a ponto de expandir na Europa? O Rock fala, com certeza, vou voltar. Mais expansões, cara? Tenho certeza. Porra, isso é muito assustador, Meu, cara. porque assim... Isso daí acabou o mundo. Não, mas tipo assim, eu não vou nem, Isso é muito eu não vou nem colocar sob a ótica O Igor é ótimo, né? Isso é muito assustador, isso acabou o mundo. Vai. do... Ah, ele é um ditador sanguinário imperialista. Óbvio que isso é um fator. Mas vamos analisar sobre outro fator para os putinistas, trumpistas, porque é essa loucura agora. Os caras que gostam do Trump gostam do Putin. E os caras que odeiam o Lula gostam do Isso, Trump tá também. Porque, mas depois é aquela pergunta que você vai me fazer, que aí vai ficar tudo claro. Tá bom. Por que os caras, quando o Lula fala que o Zelensky é o culpado pela guerra, quando chamam a vítima do agressor, ficam loucos contra o Lula, mas quando o Trump fala a mesma coisa, não ficam. Mas beleza, vamos guardar essa ideia. Bom, e essa provocação aqui é a provocação do nosso amigo lá no Superchat, no primeiro Superchat da noite de hoje, não foi? Dos bolsonaristas que antes, né, defendiam o Zelensky, porque já que o Lula criticava o Zelensky, eles defendiam. Aí agora o Trump critica o Zelensky, aí como que eles vão defender o Zelensky? Eles criticam também. É o que o Rock acabou de falar, né? E o nosso rapaz lá da audiência, que eu não lembro o nome, que mandou o superchat, que o Mano Walter tá olhando lá já. Assim que o Mano Walter achar. Arthur Luiz mandou essa provocação antes de assistir isso aí. Um menino, né? Que, né? Talvez, igual o estagiário, né? Já sabia que ia ter essa fala, né? O estagiário já sabe tudo, né? Vamos lá. O que você quer falar, estagiário? Meu Deus do céu, não pode dar liberdade. Não, Vai, estagiário. uma rápida repercussão, que essa fala do Rock virou Reels, virou Shorts, né? E eu parei para ver os comentários, porque chocou muito as pessoas que o Rock tenha dito isso. Que com certeza exato, vai expandir. Porque o Rock é considerado um pró-OTAN, né? E quem tem esse tipo de fala é considerado Roussetti. Inclusive, uma vez eu repercuti essa fala de uma análise do De Leon e eu virei o Stagiovski. Porque eu repercuti essa fala. Quando o Rock fala isso, né, e ele nunca tinha precisado falar sobre isso, as pessoas entenderam que mesmo você sendo pró-OTAN, você precisa entender que o Putin sozinho é maior do que a Europa inteira.
se virar uma guerra. Não é uma questão de ser pró-OTAN, de não ser. Ele sozinho. Se os Estados Unidos não estão na Europa, ele é maior do que a Europa inteira. Então, quer dizer, isso chocou muita gente. Está repercutindo muito os cortes que fizeram dessa fala do professor Roque. Sim, eu entendo, mas assim, não necessariamente é que ele esteja num argumento pró-Putin, né? Ou Rousseff, como você disse. Não, sim, irmão. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: é que ele falou num tom de riso, eu entendi dessa forma, né? É como se, olha como o Putin é mal. É isso que ele vai fazer, pô. É isso que ele vai fazer. E eu tô alertando isso o tempo todo. Então, eu não vejo ele como Rousseff por conta desse comentário. Eu vejo ele como o mesmo professor Roque, que se for para escolher entre uma narrativa e outra, ele tá na narrativa ucraniana, né? Ele tá na narrativa da OTAN. Ele tá ali numa comunicação pró-OTAN. E ele tá num tom de ironia dizendo, sim, é isso que ele vai fazer, ele vai expandir. E eu, inclusive, tô alertando isso já tem 3 anos, né? Não que o vento mudou pro lado dele, eu acho que ele continua, se ele tá dentro de um quadrado, dentro de uma caixa de narrativa, ele continua na narrativa pró-OTAN. Só que ele tá mostrando, é isso que vocês estão conseguindo quando vocês estão dando força à narrativa do Putin. Agora se preparem. Ele vai varrer todo mundo. Aí vamos ver como é que fica, né? Vamos nessa? Pela guerra, quando chamam a vítima do agressor, ficam loucos contra o Lula, mas quando o Trump fala a mesma coisa, não ficam. Mas beleza, vamos guardar essa ideia. Segura essa daí. Mas a gente estava falando que o Trump, que o Putin avançará sobre a Europa. Então, por quê? Aí a gente tem que trazer geopolítica pura. Geopolítica pura não é a palavra geopolítica, o que está acontecendo no mundo, não é guerra. É uma disciplina, um campo de estudos que mistura geografia com política, que dita os movimentos estratégicos das nações. Uhum. Por quê? Porque geografia é o tabuleiro. O tabuleiro tá dado, ele é aqui, ó, ele tem essas peças só. Ele tem essas casas para você se movimentar. E o exemplo que eu tenho dado, falei disso também há pouco tempo atrás, que é o jogo de War. Que eu acho que é uma belíssima analogia. Uhum. Todo mundo que já jogou War sabe que se você tá na Ásia e você quiser chegar na América, o único jeito é por Vladivostok. Uhum. Vladivostok tem o pontilhadinho que chega na América. Não tem 2 territórios que fazem isso. Não tem. Por isso que a geopolítica ela é tão interessante. Porque ela te dá uma base tão tangível de analisar o mundo que, por mais que você tente inventar, você não consegue fugir. O tabuleiro tá dado. Não vai mudar. Não tem, você não pode encontrar uma outra peça. Eu vou pegar minha peça e vou sair com ela voando. Não tem voando. Tira a Groenlândia dali. Isso, não faz voando, não tem voo. Não tem voo. Você pegar a peça no tabuleiro e jogar no outro lugar. Isso não pode, tá fora da regra. Então, o Trump não consegue inventar um tabuleiro 4D, 5D, 10D, 100D. E aí, então o que acontece? A Rússia, ela tá colocada num território que ele é muito vasto, sem barreiras naturais. E ao longo da sua história, ela foi invadida, primeiro por nômades que vinham da Ásia Central. Desde os mongóis, Gengis Khans da vida, que vinham pelas planícies, né, da Eurásia e chegavam dentro do seu núcleo, do seu core, ou pelo norte da planície europeia, que eram desde os cavaleiros teutônicos até Napoleão, até a máquina de guerra nazista. Todo mundo vinha invadir a Rússia por ali. Então a Rússia está colocada num território geograficamente não defensável, de difícil proteção. O único jeito dela conseguir ganhar proteção é ela expandir para criar buffers, territórios tampões, que dão espaço para ela, para quando o inimigo vem, ela tem espaço para recuar, ela tem espaço para entregar aquele território que não é valioso, ela tem espaço para manobrar. Óbvio que se ela conseguir expandir demais, ela vai conseguir encontrar ancoragens. Ela vai ancorar em barreiras naturais, que vão dar uma proteção para ela. Quais são? Montanhas como a dos Cáucaso. Então, lá no Cáucaso, antes ela controlava todos aqueles países do Cáucaso. E ela estava ancorada na montanha. E ela estava protegida de quem? Do avanço do Império Persa. Do avanço do Império Otomano. Então ali ela estava protegida. Aí tem o Mar Cáspio, ela também estava protegida. Aí do outro lado, ela tem o Mar Negro, que protegia ela, se ela chegasse até a costa da Ucrânia, até pegasse a Ucrânia inteira. E aí na Europa tem os Cárpatos, que é uma cadeia de montanhas que vem ali do leste europeu, que vai afunilando e diminuindo o tamanho da planície do norte europeu. O ápice, no lugar mais estreito da planície, é na metade da Alemanha. Porque dali tá mais fácil dela fechar, porque ficou mais estreito. E ela chegou nesse ápice de proteção de fronteira territorial
na União Soviética. Porque ela conquistou até metade da Alemanha, ela conquistou todo o resto do leste europeu, ela conquistou toda a Ásia Central, ela conquistou tudo. E chegou em todos os lugares que ela queria. E aí ela estava segura. Só que, nesse processo de crescimento, ela abocanhou muita gente. Muita gente que não queria estar dentro dela. Muita cultura diferente. Muitos povos diferentes. E aí ela precisou administrar essa loucura. E aí ela começou a ruir de dentro uma hora. Não é sempre isso que faz eles ruírem, esses Sempre. impérios gigantes? Sempre. Porque ele fica super estendido. Ele cresce, aí ele começa a colapsar. E o mínimo do colapso está sendo agora. E aí o Putin viu e falou assim, nós estamos na nossa pior posição geopolítica da história. Então eu preciso voltar a crescer. E aí ele começou com a Geórgia, com a Ucrânia, ele começou com vários lugares, falar assim, a gente precisa crescer de novo. Então ele está crescendo. E ele não vai se sentir plenamente seguro só com a Ucrânia. Entendeu? Então ele vai querer mais que a Ucrânia. Pelo menos esses bolsões que você falou, né? Até ele chegar nesses lugares de ancoragem seguros. Só que a ancoragem seguros é os Bálticos, lá longe. é a Finlândia, é a Polônia. Nossa, a Polônia lá longe. Que a Polônia já tá ali perto da, né? Já da Ucrânia. Cara, é que assim, parece... Pra tu que olha Abre o mapa de novo. Então, pra tu que olha no mapa... Longe não, né? Passou da Ucrânia a Polônia. Agora, tudo isso que o Rock tá dizendo, hoje é OTAN. Né? E aí ele vai ter que avançar passando por cima da OTAN. Só se os Estados Unidos da América realmente abandonar a OTAN. Né? E aí tiver um abandono completo da OTAN. Não existe mais OTAN, os países não conseguem se defender e avançar. Aí eu acho que, será que é uma projeção razoável ou é novamente a gente projetando o pior cenário possível como se fosse uma terceira guerra? Fala aí, Estágio. Ninguém achava que a Rússia ia invadir a Ucrânia, né? E de fato aconteceu. Agora, acho que vai ser oficial uma terceira guerra, né? Se acontecer de Isso chegar que- ou na Polônia ou na Finlândia, é guerra, né? É guerra. E vai ser difícil, né? Porque se os Estados Unidos abandonar, o que parece que tá encaminhando para isso, É guerra pelo fato de ser OTAN. vai É isso que ser, você quer dizer. vai ser a data oficial da guerra, né? Invadir um país que tá na OTAN. Isso. Porque obriga todos os outros a irem pro front diretamente. Obriga por qual motivo? Pelo papel assinar. Obriga na teoria. No papel que eles assinaram lá, né? No papel tem que ir. Entendi. É porque tem um combinado, um tratado, um acordo que pode ser cumprido ou não, né? O que o Trump falou? 2014 eu não estava aqui? Alguém pode dizer, não, mas não fui eu que assinei essa parada aí. Não. Enfim, vamos esperar. Mas assim, eu acho muito... Eu fiquei aqui em silêncio, né? Não fiz interrupção nenhuma, porque eu gostei demais da construção que o Rock fez. Eu achei magnífico pro cara poder entender, né? Mostrando a Rússia, né? A antiga União Soviética, geograficamente, o que representava, né? Que nós... aquela cortina de ferro, né? Que protegia a Rússia, que hoje não tem mais. Então, é uma questão de sobrevivência e interesse vital para a Rússia. Isso é um argumento para expandir sobre outros povos, outros territórios, soberanias e tal? Não, né? Não é, até porque já foi combinado, tá tudo lá desenhado, né? Novamente. Agora, se o mundo mudar, né? Se o mundo mudar novamente, ele pode querer voltar, né? Para aquela configuração, só que agora corrigindo os erros do passado, né? Aí, de fato, é uma guerra, né? Mas que a OTAN, até esse momento, ele pode fazer isso no momento que não exista mais OTAN. Ele vai fazer isso pós o momento que vão acabar com a OTAN. E quem pode acabar com a OTAN, não sei, mas... né? Pode-se chegar numa construção de... Não, calma aí, não tem que ter OTAN mais. A OTAN já era para ter acabado há muito tempo. E
quando que os Estados Unidos da América quis enfraquecer a OTAN até agora, estagiário? Fala para mim. Em algum momento você viu esse movimento de uma ameaça de sair da OTAN, uma ameaça de enfraquecer a OTAN e falar assim, ó, a OTAN só faz sentido para vocês. Cuidem vocês. Mas sem problemas. Hoje, aquela postura pode vir potencializada com os problemas e até com o apoio da população. Olha aqui, nós estamos prestes a nos metermos num conflito ali mundial. Vocês querem isso? Querem mandar os americanos para lá lutar porque a Europa está resolvendo, tá arrumando problema? Então ele pode enfraquecer a OTAN e ele pode construir um ambiente que no futuro o Putin vai usar a favor dele. Mas hoje, o Putin iria para quê? Enfim, vamos continuar, né? Vamos ouvir o professor Roque. Tem que atravessar o... É bom, tá colado com a Bielorrússia, se a gente considera Não, a Bielorrússia... tá colado ali com a Ucrânia. É, tá colado com a Ucrânia. Parece Então, mas aí longe. quando ele pega a Polônia, ele tá fronteira Agora com a tá Alemanha. padrão, E aí, Ó, tá vendo como ali em cima começa a ficar mais estreito? Aham. Tipo, é uma faixa. Deixa eu ir ali. Só pra Vai lá. É uma faixa que passa aqui. Bem no norte da Polônia mas ela mesmo, vai- norte da vai Alemanha. ficando mais estreito ali. Entendi. O espaço como ele pode invadir. Tem de uma guerreiro. Tá ficando mais estreito. Microfone. Não adiantou nada levantar. E assim, tá bom. E aí vem a parte Pô, interessante. coitada da Polônia, toda hora toma também, né? Por isso que a Polônia tá gastando 4, 5% Por do isso que PIB o em maior defesa. exército dentro Isso, da- e é o maior exército de todos. Quem tá gastando quantos por cento do PIB? A Polônia. 5? Os 5% Por do isso que PIB o em maior defesa. exército dentro Isso, da- e é o maior exército de todos. E o Trump, ele tem sido... A Polônia é o maior exército de todos? Naquela região ali, né? Tá. Porque o maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos é a Turquia. Sim, sim. Turquia. Porque de investimento, ninguém tá botando 5%, entendeu? Tá, vamos. consistente e coerente, pelo menos nisso. Nessa entrevista do Putin, tinha um jornalista polonês, pergunta pra ele e fala assim, como que você vê a Polônia? Aí o Trump vira e fala assim, a Polônia tá fazendo, mais ou menos isso, não fala exatamente isso, a Polônia tá fazendo a lição de casa, tá gastando bastante em defesa, nós não vamos abandonar a Polônia de jeito nenhum. Então ele sinaliza que, assim, o argumento dele tem sido, a Europa não quer gastar. A Europa não quer, tá contando com a gente pra cuidar deles. Isso, a Europa não quer fazer a parte dela, então eu vou abandonar ela. Rodrigo da Silva mandou Rock. Muitos dizem que foi um erro fatal. E isso que o Roy acabou de falar é a postura do Trump. Calma aí, então você quer dizer que eu vou colocar dinheiro e eu vou te garantir uma proteção que você não tá fazendo a sua parte e depois eu vou lutar uma guerra por você, né? Então, assim, a Polônia tá fazendo a lição de casa, tá se protegendo, tá investindo e a Polônia compra os equipamentos desses 5% de quem? De quem, estagiário? Não, boa parte também compra do próprio Estados Unidos, não? Sim, eles também têm a própria produção, né? Tá, tudo bem, né? Mas isso é muito bom, né? Tem toda uma parceria ali. Agora, se o cara, comprar do chinês, será que os Estados Unidos vai? Não vai, né? Vai comprar dentro da OTAN. Não, vai comprar dentro da OTAN, né? Então, realmente, tem todo o interesse, né, nisso aí. Vamos lá. Pergunta da audiência. A Europa não quer fazer a parte dela, então eu vou abandonar ela. Rodrigo da Silva mandou Rock. Muitos dizem que foi um erro fatal a Ucrânia entregar as bombas atômicas à Rússia. Mas eles realmente poderiam usar aquelas armas? Eles tinham os códigos? Se não, poderiam fazer engenharia reversa? Não, como assim tinha uns códigos? Pra usar as bombas que entregaram não à Rússia. Não tinham, mas eles iam tentar quebrar, né? Eles iam ter uma bomba Esse é o construída menor ali. problema, né? Não, o cara ia ter uma bomba construída, ele ia ver como é que faz, ele ia ter a tecnologia, ele ia desmontar, ia fazer uma engenharia reversa, ia aprender, ia trocar o equipamento eletrônico dela, alguma coisa. De algum ele ia jeito dá. fazer. Você estando com a bomba é melhor do que você não Isso. estar com a bomba. Isso, você ia ter uma bomba. Se ele tivesse a bomba, nada disso teria acontecido. Você acha que hoje, depois dessa reunião e tudo que tá acontecendo, o Zelensky só não tá pensando numa coisa? Como eu queria aquela bomba. Como eu preciso ter uma bomba. A real é essa. A real é que é essa teoria do Trump, dele falar, eu não quero mais pagar conta, eu não tenho dinheiro. O que não é verdade. Os Estados Unidos têm uma dívida, mas essa dívida ela vem muito mais de... Não vem de defesa, de gasto com defesa. Ela vem de questões sociais, de programas sociais. 30% desse negócio vem de um rombo social, do governo gastando, não com defesa.
Defesa é a menor das contas para os americanos hoje. Na Europa, essa conta é de 50% do estado de bem-estar social. Por isso que não sobra dinheiro para gastar com defesa. Então, o problema não é esse. O problema é outro. E se ele Só vender manter... os golden tickets. se ele manter Golden- essa história, o Isso. que ele vai acontecer? Ele vai incentivar todos os caras a terem bomba atômica. A Ucrânia vai querer ter bomba atômica. A Polônia vai olhar e falar assim, tá bom, o Trump falou que ele vai me defender. Aham. Mas ele não vai defender a Alemanha, não vai defender a Ucrânia, o que adianta me defender sozinho também? E o pior não é isso, cara. O Trump falou, mas o Trump vai ficar lá quantos anos? Se daqui a 4 anos chega um outro cara que fala assim, problema. 1 mês pra trás, 2 meses pra trás, o Biden tava botando todas as fichas e bancando a Ucrânia. Teve eleição, mudou tudo. Então, como que você vai ficar contando com uma nação que de 4 anos pode vir um cara que pensa diferente? Você tem que ser a própria nação que vai se defender. Agora, o aliado do Putin, ele sabe que o Putin vai ficar ali muito tempo. Essa lógica da democracia, da eleição de 4 anos, sempre vai estar em desvantagem dos países que tem um cara ali 20, 30 anos, pô. Olha como tudo mudou com uma eleição. Na própria Ucrânia, o presidente da Ucrânia é um cara pró-Rússia, né? É um cara próximo à Rússia. Não era uma ameaça para o Putin. Quando tem a eleição lá em 2014, passa a ser uma ameaça. Se na Ucrânia esse cara é mais alinhado com o Putin, ficasse lá 20 anos igual o Putin, nada disso estaria acontecendo. Por quê? Os combinados e as alianças durariam por muito tempo. Agora, na democracia tem esse ponto que tudo muda, né? Então hoje, quem está comemorando o Trump, daqui a 4 anos vai estar pagando a conta porque chegou um outro cara. Pode voltar os democratas lá com outra postura. No Brasil, né? No Brasil é a mesma coisa, né? Aqui, trazendo para nossa realidade. Nada a ver com guerra, tá? Tinha os bolsonaristas e agora tem a caça aos bolsonaristas. O Bolsonaro voltando em 2026, quem está sendo caçado vai começar a sentir o cheiro do sangue da caça. E vai atrás da caça. E assim vai. Aí, próximo 4 anos. Então, irmão, esse jogo sempre vai existir na democracia. De 4 anos. Agora, Putin está há 24 anos, né, cara? Vamos lá, vamos concluir. Acho que acabou. Ele vai mandar soldado pra cá se já tiver todo mundo cercado? Não vai. Então, no final das contas, eu não vou estar totalmente seguro. Acho que a minha saída é ter uma bomba atômica. Meu, você tá empurrando o mundo. O vídeo acabou. Mano, volta. A saída é ter a bomba atômica, mas em contrapartida do início do vídeo, o professor Roque dá o destaque que apesar da França ser uma potência nuclear, na disputa ali ela tem poucas. Então se a Ucrânia tiver poucas também, ainda assim ela está em desvantagem com a Rússia, que a Rússia tem 8.000 aproximadamente. Então, se os países, né, começarem a desenvolver e a ter as suas próprias bombas, ele ainda assim estarão na dissuasão com Rússia em completa desvantagem, pô. Na Europa, quais países são nucleares, que têm potência nuclear? França, Inglaterra e Reino Unido, né? Na União Europeia é só a França. E a quantidade? Centenas, 100 ter alguma coisa. Contra 8.000 da Rússia. Ponto. Né? Bom, excelente vídeo, cara. Excelente vídeo.